Já dando boa tarde aos nossos comentaristas, a equipe da O Dia TV que tem dado o que falar. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívia, João, boa tarde para você também, Eliezer, e a nossa audiência. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. A Prefeitura Municipal de Teresina encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que cria a Previdência Complementar dos Servidores Municipais. A mensagem do Poder Executivo é uma adequação a uma PEC já promulgada pelo Congresso Nacional. A Previdência Complementar será facultativa aos servidores estatutários atuais e obrigatória aos que ingressarem no serviço público como efetivos após a aprovação da matéria. Ele é oriundo de uma emenda constitucional número 3, que determina que os municípios se adequem a esse novo procedimento. É uma coisa boa. Vamos dizer, eu sou do Banco do Brasil, eu tenho uma previdência complementar. Não altera aos servidores atuais, é optativa. O servidor hoje do município, ele pode optar por fazer parte ou não, e é obrigatório para os demais servidores, aqueles que entram a partir de agora. Mas é uma previdência em que você só complementa a partir do valor que você paga, que é o teto da Previdência, 6.433, me parece, o teto. Então, acima de 6.433, você teria que descontar ou contribuir para esse regime de previdência complementar para que você possa se aposentar com sua integralidade do salarial. Para os oposicionistas, mais esclarecimentos precisam ser prestados sobre as mudanças provocadas. Há um temor de que a reforma seja de grande impacto e resulte em aumento de alíquota de contribuição. Nós fomos informados pelo líder do prefeito que se trata apenas de um projeto que possibilita, certo, os atuais servidores ter uma previdência complementar privada. Agora, com relação aos futuros servidores do município, eles terão obrigatoriamente que ter essa previdência privada, porque a prefeitura só vai estabelecer um teto, acredito que no valor de hoje, que é o do INSS, em torno de R$6.000, e o restante seria pago pela iniciativa privada, desde que houvesse opção. E para os novos servidores, obrigatório. Foi isso a informação que nós, lendo o projeto e dialogando com o líder do prefeito, que nós ouvimos. Mas também sobre uma notícia que parece-me que não é boa. É que a prefeitura já vem preparando um outro projeto de reforma que pode gerar aumento de alíquota aí de 11% para 14%. Não seria adequado, na sua concepção, aumentar a contribuição dos servidores à Previdência? Olha, o que nós estamos querendo é que ouvir mais, debater mais, trazer técnicos da própria prefeitura, especialistas em direito previdenciário, certo? Para a gente verificar isso, porque, inclusive, eu acredito que todos vocês tiveram acesso a noticiários nacionais em que a Câmara Municipal de São Paulo houve uma verdadeira guerra para que houvesse essa aprovação dessa lei que aumenta a alíquota. Eliezer, um assunto realmente bastante polêmico de interesse de todos os servidores municipais de Teresina. Como é que foi recebido esse projeto de lei lá na Câmara? Bom, realmente o debate começa a se aquecer, Lívio Galeno. Havia, a princípio, uma tentativa da liderança do prefeito em aprovar uma tramitação em urgência, mas esse propósito já foi retirado. Inclusive, nem a primeira votação chegou, de fato, a ser concretizada, exatamente por esse anseio por mais debate, mais discussão, mais detalhamento da matéria. Primeiro, é importante fazer uma separação. A PEC aprovada já pelo Congresso e promulgada pelo Congresso Nacional, ela obriga que estados e municípios venham a se adequar às novas normas da Previdência. Mas não é o caso. O que está colocado nesse primeiro momento é uma mensagem atrelada não exatamente à reforma da Previdência, mas à criação de uma Previdência complementar. Seria uma contribuição extra para se garantir aí um retorno na aposentadoria dentro do teto do INSS. Então, assim, audiências públicas devem acontecer com técnicos
do IPMT, que é o Instituto de Previdência de Teresina, especialistas em direito previdenciário, os próprios servidores municipais. Já há uma movimentação no Sindicerme, que é o sindicato que representa a categoria, para tentar, assim, mobilizar os diretamente afetados para se manifestarem, marcarem presença no parlamento, terem alguma oportunidade de voz, de serem compreendidos, de opinar nesse processo importante. E essa discussão ela deve se prolongar, sim, pelas próximas semanas no Parlamento Estadual, mas, de fato, é preciso que uma matéria final venha a ser aprovada e sancionada. Por quê? Porque é a adequação de algo que já vem do nível federal e, se a prefeitura não se adequar, pode sofrer restrições, perder repasses, perder aí, transferências importantes em termos de recursos e valores para o município. João Magalhães, como bem disse Eliezer na fala dele, é algo, um movimento que já se espera da Prefeitura Municipal de Teresina há algum tempo, visto que o governo do estado do Piauí já tomou decisão semelhante, é claro, para se adequar à lei federal. João, mas a expectativa, como foi bem lembrado por Edson Mello, nós acompanhamos um clamor nacional, principalmente lá em São Paulo, um debate acerca dessa criação de uma caixa de previdência privada para os servidores da Câmara. Realmente algo muito polêmico, sempre que envolve os descontos no salário dos servidores, se cria esta polêmica, lembrando que, de certa forma, a adesão a essa caixa não será obrigatória a quem já é servidor, mas para os que vão ser servidores, aí sim a coisa muda. João, sua análise. Olha, Lívia, tudo que envolve, obviamente, o direito do trabalhador, o direito do servidor, causa uma polêmica porque os servidores são uma categoria que tem um poder, uma capacidade de mobilização muito grande. Conseguem pressionar, eu diria que é uma das poucas categorias hoje de trabalhadores que conseguem realmente pressionar parlamentos e até mesmo o executivo quando tem aí seus direitos ameaçados. Então, tudo que envolve questões relacionadas aos direitos dos servidores sempre vai ser polêmico. De fato, é uma atualização da legislação. O município de Teresina precisa se adequar à legislação federal. O governo do estado, por exemplo, já conseguiu se antecipar, essa legislação já está atualizada no âmbito estadual, mas é interessante que o próprio vereador Edson Mello destaca pontos fundamentais que precisam ser melhor debatidos. Há realmente essa intenção da prefeitura em lá na frente aumentar a alíquota de contribuição dos servidores? Isso, com certeza, compra uma nova briga com os servidores e a prefeitura vai ter que ter a capacidade de vencer esses obstáculos passo a passo. Agora, no que diz respeito a esse confronto, vamos dizer assim, de visão, visão dos servidores com a visão da prefeitura, é interessante porque nesses casos não há outro caminho. É preciso ser transparente, é preciso que a prefeitura, que o IPMT, enfim, que os técnicos do município tenham a capacidade de mostrar aos servidores que essa atualização deve ser feita, levando em consideração motivos técnicos. Eu diria que é aí que está o gargalo, porque pelo que a gente observa, a prefeitura não tem demonstrado nenhuma capacidade de diálogo, não tem demonstrado capacidade de ser transparente e muito menos de levantar informações técnicas e repassar isso com a devida responsabilidade num diálogo com os servidores. A gente sabe que hoje a prefeitura enfrenta um impasse político exatamente porque não sabe se comunicar e enfrenta um impasse também porque o seu gestor não tem essa capacidade de diálogo com nenhum outro agente político. Se a prefeitura não aprender a se relacionar com os servidores, pode ter certeza que vai apanhar muito, porque é uma categoria que tem uma capacidade de mobilização muito grande e, claro, todo mundo, quando vê seus direitos ameaçados, tem uma tendência natural de se organizar e tentar enfrentar para pelo menos minimizar essas perdas. Então é mais um desafio grande aí para o prefeito Dr. Pessoa e toda a sua equipe. Aprender da noite para o dia a tratar, a se relacionar, a dialogar com uma categoria de servidores que certamente não vai abrir mão dos seus direitos de forma pacífica. Edna Maciel, estamos diante de uma sociedade brasileira de forma geral totalmente massacrada pelos fantasmas da inflação, gasolina, carne, comida de forma geral mais cara, vestuário também ficando mais caro, dólar extrapolando os limites do nosso aceitável, do nosso bolso, e também há essa possibilidade de um aumento de alíquota, de desconto dos salários dos servidores municipais. Infelizmente, Edna, que a gente percebe, a conta sempre fica para o lado mais fraco, né? Infelizmente, e do lado que movimenta a economia, do lado que compra, do lado que consome.
e que precisa transitar pela cidade. Tanto que todo mundo está falando que a economia tem que voltar, que a gente tem que retomar, e essa certamente não seria um bom aumento de alíquota nesse valor, nessa porcentagem que estão especulando, que realmente poderá aumentar. É como endosso as palavras dos nossos colegas. Quando se trata de trabalhador, direito do servidor, o servidor que é essa massa, que é esse grande público, é o grupo que movimenta a cidade, que movimenta o Estado também, principalmente a gente sabe, aqui no nosso Piauí. Então devemos prestar bastante atenção nessa matéria e creio, Lívio e colegas, que deve haver uma discussão muito mais ampla, e envolvendo, sim, a gente falou de sindicato forte, envolvendo os trabalhadores, os servidores. O que nós sabemos de bastidores é que realmente, por conta desse formato de gestão, muitos reclamam, inclusive, de perdas grandes, perdas que envolvem convênios, e diretamente para o servidor, até eu tive uma informação de bastidor da questão de empréstimo consignado, né, que o servidor sempre teve direito e usufruiu. Até isso há uma dificuldade sobre o formato que está apresentado agora. Então, assim, o servidor público da prefeitura, o servidor público municipal, anda reclamando muito, não só do que vem para ele, servidor como direito, que ele tem direito, como da própria gestão e essa organização. O que a gente está sempre batendo aqui, que o João sempre falou desde o início da gestão, tem que ter planejamento. O planejamento já era antes, desde a transição. A organização vem com a continuidade. Toda gestão, independente de ser da sua casa e de ser de um órgão público, de uma ONG, ela tem que ser organizada, equipe afinada. Então, Lívio, é bom que esse assunto, com esse tema e essa matéria sejam muito discutidos. Eu acho que ainda tem que ter uma discussão muito ampla antes de bater o martelo. Lívio, eu me recordei aqui da discussão da reforma da Previdência no Congresso e na Assembleia, e o primeiro passo fundamental não está sendo cumprido atualmente pela Prefeitura, que é justificar a necessidade de uma reforma. Não é só dizer que vai reformar, que vai criar Previdência complementar ou que vai promover alterações. É primeiro explicar qual a necessidade. Nós ouvimos muito aqui, no caso da União e do Estado, que a Previdência tem um déficit bilionário anual, que recursos de outras áreas importantes, essenciais, são realocados para cumprir a folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Enfim, é uma questão de esclarecimento básico, primário, que precisa ser dado aos servidores da cidade de Teresina, servidores que estão se sentindo ameaçados, né? Existe a tramitação de uma reforma administrativa no Congresso Nacional, agora vem essas alterações no que diz respeito aí da Previdência dos servidores municipais. Enfim, é preciso amplificar esse debate, dar oportunidade de voz também, para não cometer graves injustiças. Concordo. E o PL no estado do Piauí está celebrando a não filiação do presidente Jair Bolsonaro aos quadros do partido. De acordo com o deputado estadual Coronel Carlos Augusto, a decisão aproxima mais ainda o PL da base do governador Wellington Dias. Vamos ouvi-lo. Aprendi, né, que nós somos aprendizes mesmo, que as coisas na política ela muda de uma hora para outra mesmo, né? Nós já enfrentávamos já essa possibilidade do presidente Bolsonaro vir para o PL, e dos 100% que já tinha 99%, então caiu naquela questão do 1%, certo? Eu acredito que para o PL do estado do Piauí foi assim, bem melhor para nós, era o que a gente sempre queria mesmo, era marchar aqui em paz, né, sem nenhuma possibilidade de mudança de partido nesse momento, e que a decisão tomada lá pelo Diretório Nacional, a filiação do Bolsonaro, na verdade, ela teve sempre tratada não com nenhum diretório estadual, somente com o Diretório Nacional. Havia essa possibilidade pelo Diretório Nacional e por lá mesmo eles decidiram não concretizar, certo, a filiação dele. Da nossa parte não muda nada, certo? Com a vinda ou com a não vinda dele, nós já tínhamos decidido isso aqui no estado do Piauí, junto com todos os filiados pré-candidatos do próximo ano, certo? Que marcharíamos
com o governador Wellington Dias, com todo o time da base aliada, que nós já estamos, inclusive, nela, certo? Fazemos parte de um projeto que acreditamos que é o melhor para o estado do Piauí, certo? E a não filiação dele simplesmente pacificou mais ainda o partido a nível nacional, tenho absoluta certeza disso, que não era só o estado do Piauí que estava com essa dificuldade. O fato é que nós agradecemos mesmo ele não ter se filiado ao PL. Fala forte, hein, Edna? Agradecemos por ele não ter se filiado ao PL. Muito forte. Muito polêmica ainda essa questão do presidente com essas prováveis filiações e com a filiação que poderia acontecer aí com o PL. O PL confirmando aí, através da palavra do deputado Carlos Augusto, que continua apoiando a base governista. Aqui a gente já sabe qual é a realidade e eu acho que os parlamentares têm que se posicionar mesmo, né? E devem se posicionar, independente da decisão que o presidente Jair Bolsonaro pensava em tomar ou pensa em tomar, daqui para frente qual é o caminho que vai tomar. Os partidos têm que se posicionar, porque essa questão de em nível nacional ter um posicionamento e em nível local ter outro realmente choca, não só no Piauí, São Paulo e em outros estados. Nós vimos aí o que foi que criou, o fogo que se acendeu diante dessa questão, e uma questão grande. É como a gente sempre coloca aqui, quem é que não quer o presidente da República no seu partido, né? E é o presidente da República. Historicamente, sempre o presidente tem uma grande leva de preferência, de eleitores, enfim, é um peso, né? Então, os partidos sempre vão analisar e ver com olhos grandes quando o presidente é o candidato. Mas tem essas questões regionais que causam polêmicas como essa e acho que o que se esperava era esse posicionamento mesmo. E essa questão do posicionamento, Eliezer, tem chamado tanta atenção aqui no estado do Piauí que há parlamentares ligados ao PL que defendem até que o partido aqui do estado deve fazer campanha, deve fazer palanque para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, totalmente incoerente essa possibilidade de filiação ali de Jair Bolsonaro no PL. Acho que seria realmente, para os filiados ao PL no estado do Piauí, é mais coerente Bolsonaro não ir. Com certeza, Lívio Galeno. Entendemos, observamos aí que, de fato, seria uma decisão de cima para baixo, né? Se observarmos a realidade do Piauí, não há nenhuma perspectiva de rompimento do PL com a base governista. É um dos partidos mais bem contemplados, diretamente ligados à gestão do governador Wellington Dias, com indicações importantes no primeiro escalão do governo do estado. Então, um partido que já vem há praticamente 10 anos crescendo e se fortalecendo, de repente se vê numa situação vexatória, ter que buscar novos caminhos para manter essa militância unida ao projeto do governador Wellington Dias, realmente é uma situação muito difícil, que agora está temporariamente, digamos assim, apaziguada, não é? A princípio, essa filiação do presidente Bolsonaro ao partido seria no dia 22. Está suspensa, por enquanto, sem previsão para acontecer, mas também não há um pronunciamento oficial do PL ou do presidente Bolsonaro dizendo que a filiação não vai mais acontecer. Enfim, por enquanto, aí, considerando as últimas manifestações de insatisfações e de conflitos entre o PL e o presidente Bolsonaro, o PL do Piauí se mantém mais tranquilo, seguro, pacificado. O PL do estado do Piauí ainda é pequeno, João Magalhães. Você acredita que declarações como essa do coronel Carlos Augusto podem realmente refletir negativamente e espantar uma chegada de Jair Bolsonaro ao partido? Não acredito, porque se a gente for olhar, com todo respeito ao diretório do PL aqui no Piauí, se a gente for olhar o panorama nacional, não influencia muito neste cenário. Tanto é que o estopim dessa crise entre Jair Bolsonaro e o PL foi, na verdade, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o próprio diretório do PL em Pernambuco. Claro que o Piauí ajudou a contar, mas não foi um fator decisivo para isso, até porque o próprio Valdemar da Costa Neto já tinha dado autorização para a bancada do PL, para os integrantes do PL aqui no Piauí, caminharem junto com o PT aqui no estado. Mas, com certeza, ajuda a mostrar, resume bem o clima dentro do
do partido que comemora essa não filiação de Jair Bolsonaro até o momento e demonstra que é muito difícil haver uma reconciliação a ponto de a gente observar um PL e Jair Bolsonaro em lua de mel, já que o presidente gosta tanto de falar em casamento, né, quando vai comparar a sua relação política. Então, essa fala do Coronel Carlos Augusto demonstra que o clima dentro do partido realmente é de não aceitação e de comemorar se por acaso esse casamento não for para frente. Não é nenhuma novidade, mas eu acredito que no cenário nacional isso se repete também em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, que com certeza tem mais peso no jogo político nacional. Lívio, os bastidores estão chamando de casamento em camas separadas. Moderno. Né? Vamos acompanhar e ver no que vai dar. Obrigado, Eliezer. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Edna Maciel, obrigado. Obrigada, Lívia, aos colegas e à audiência. Boa tarde. Magalhães, aquele abraço. Valeu, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde para você também. Política do dia.